Meus amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria nós estamos juntos, né? Na presença do Senhor, esta manhã, ou tarde, ou noite. E hoje, quarta-feira, nós estamos dando continuidade aos estudos especiais sobre o livro de Esdras. Estamos fazendo isso porque pastor João Batista precisou de mais uma semana para poder terminar o livro de Esdras, com os novos episódios, né? Contratempos existem, irmãos. Então, louvado seja o nome do Senhor. Continuamos trabalhando e, se o Senhor permitir, semana que vem nós teremos mais estudos e talvez a conclusão do livro de Esdras, talvez, né? É muita coisa para estudar. Mas sabemos que pastor João Batista está se dedicando junto com os irmãos ali de Santa Maria Norte. Continuemos, pois, o conjunto de estudos especiais. Nós, na segunda-feira e terça, trabalhamos com dados históricos que são importantíssimos. E hoje eu preparei um quadro especial para que você possa entender um pouco mais a mentalidade de Nabucodonosor e dos grandes imperadores babilônicos. Esse quadro ele foi retirado do livro do professor Hayek, tá bom? Deixa eu até pegar aqui, esse aqui, ó. Tá bom? Então, os outros da Bíblia, eu retirei esse quadro daqui. Não é que o quadro está aqui no livro, não. Os dados do quadro, que inseri no quadro comparativo, estão em páginas aqui do livro. E nós agradecemos muito a preciosa contribuição do professor André Reich, né? Agradecemos bastante. Vamos, por gentileza, compartilhar o quadro e, compartilhando o quadro, a gente tem condições de trabalhar neste momento com os irmãos. Bem, aqui está. Ok. Bem, vamos lá. Quando a gente pensa ah, na cabeça do imperador babilônico, a gente tem que ter na mente estas 5 diferenças que aqui estão, tá bom? E o Império Babilônico, ele vem depois, pelo menos na historiografia bíblica que nos interessa, depois do Império Assírio. Na verdade, todos os dois fazem parte da grande, né? De duas grandes civilizações ali que estão na Mesopotâmia, tanto a Síria quanto a Babilônia, tá bom? Mas antes veio, para os termos bíblicos, a Assíria, tanto é que ela destruiu todo o reino do norte, e depois veio a Babilônia, que destruiu o reino do sul, tá bom? Muito bem, vamos lá. Primeira grande noção que você tem que ter é o seguinte: e o Império Assírio, muito forte, poderoso, né? Tivemos uma aula, inclusive, sobre ele, sobre a destruição do Império do Norte, ou seja, do Reino do Norte. O Império Assírio, ele tinha, segundo o professor Hayek, essa capacidade de construir sobre as ruínas dos reinos, desterrando povos e aniquilando os elementos culturais. Então, o que significa isso, né? Significa que quando o Império Assírio ele simplesmente dominava um povo, ele fazia o seguinte: ele tirava aquele povo daquele lugar, mas ele não deixava aquela terra se exaurir, acabar. Ao léu, ele levava aquele povo e trazia de outros locais que ele tinha conquistado povos para aquele lugar. Para quê?
obviamente, para que você tivesse no local conquistado, um novo local conquistado, a vida continuando, na medida do possível, riqueza sendo produzida e aquele território não seria completamente arrasado, completamente arrasado. Já os babilônicos não. Os babilônicos, eles quando subjugavam um novo lugar, eles não tinham preocupação nenhuma que esse novo lugar sobrevivesse, não. Eles tiravam todos os bens, toda a riqueza, todo o maior povo existente, eles retiravam daquele lugar e eles levavam tudo para a sua capital, entendeu? Então, é por isso que a primeira diferença entre os assírios e os babilônicos era os assírios construíam sobre as ruínas dos reinos, ou seja, eles entravam na cidade, eles destruíam, mas eles construíam uma nova civilização, trazendo gente de fora. Os babilônicos não. Os babilônicos, eles entravam, destruíam, deixavam o território exaurido, acabado. Segunda grande característica era essa aqui. Vamos lá? Os assírios consideravam suas guerras como disputas entre divindades, né? Os babilônicos também. Eles consideravam as suas guerras como disputas entre divindades, mas havia uma diferença entre os dois. Os assírios procuravam, no território conquistado, trazer os seus deuses, impor os seus deuses, para que aquele território conquistado fosse também culturalmente dominado por sua religião. Os babilônicos, eles passavam por cima, eles destruíam, acabavam, queimavam, saqueavam e deixava tudo às traças, irmãos. Absolutamente tudo às traças. Entendeu? Vamos lá. Em terceiro lugar, você tem a seguinte diferença. Ah, o Império Assírio, ele, quando chegava e dominava e destruía tudo, ele assumia o governo da localidade. E aí, o que, que ele faz? Ele extinguia a monarquia como um todo. E ele não somente tirava o rei, mas ele tirava o rei, ele matava o rei, matava os filhos do rei e botava no lugar governantes assírios. Até por quê? Porque ele tinha um interesse danado de que aquela localidade continuasse a vida para pagar impostos. Compreendeu? Pagar impostos. Os babilônicos, eles faziam o seguinte: eles, muitas vezes eles chegavam e matavam o rei, como foi, como foi em muitas cidades. Mas a regra era: pega os reis, as elites e deporta para a Babilônia. Para quê? Para lá as elites ficarem, a cabeça pensante ficar, para poder servir na capital ou em alguma cidade muito grande e os babilônicos poderem explorar o máximo possível o know-how que aquele rei tinha, que aqueles súditos tinham, sugando o máximo deles possível na Babilônia. E como é que ficava a cidade que eles conquistavam, pastor? Completamente jogada às traças. Jogada às traças, tá? E eu não estou dizendo que isso eles faziam em todas as cidades, mas na maioria das cidades, segundo o professor Hayek, era assim que funcionava. Em quarto lugar, você tem entre a Síria e a Babilônia o seguinte: ah, quando a Síria chegava no local, dominava e a Síria era um terror, né? Ela era um terror.
ela procurava, através do seu novo governo, uma unificação administrativa, tentando homogeneizar, assim, tudo que era dela em tudo que é canto. Então, por isso o professor Hayek coloca que o que era antes um mundo de culturas ricas e variadas, foi repentinamente homogeneizado, ou seja, uma única forma de pensar, uma única maneira e etc, pela máquina destruidora do exército assírio, seguindo a unificação administrativa, né. Muito bem, e os babilônicos? Bem, eu vou ler, até para que você entenda como não é simples a coisa, né, com a Babilônia. As terras dos conquistados, né, especialmente a região da antiga Síria, que eles conquistaram, a região da Síria, aqui lá do outro lado, né, e de Canaã, ficaram reduzidas à miséria. E uma espécie de deserto, sobrevivendo do resto das suas civilizações, né? Deserto sobrevivendo do resto das suas civilizações. Então, a Babilônia ela tinha muito dessa noção, principalmente com Nabucodonosor, de levar o que tinha de bom para ela e deixar o resto morrendo para trás, entendeu? E por fim, esse quinto quadro, lá no livro do professor Hayek, se diz de forma muito clara que as identidades nacionais e éticas eram praticamente dizimadas. Por quê? Porque os assírios, eles pegavam, de regra, em regra, matavam toda a cabeça pensante do povo que estava à frente, dominado. Então, matava reis, filhos de reis e etc. E deportava muita gente lá para a Síria e trazia dos outros locais gente. O Google está me perguntando se eu quero continuar, né? É óbvio que eu quero. Deixa eu responder aqui o Google. E aí a gente continua. Isso. E aí vamos voltar aqui para os nossos queridos slides. Estamos aqui no ponto 5. Então, na medida em que quem estava na terra era deportado lá para a Síria, e na medida em que quem estava lá em outro povo dominado era trazido da Síria para onde se dominou, então pare e pense comigo nesse momento, meu querido irmão. E havia uma mistura entre povos conquistados, dominados, os que ficaram na terra com os outros que chegaram, que aí você pega a identidade étnica daquele povo e joga no lixo. Enquanto que na Babilônia, né, enquanto que na Babilônia, você por deixar aquele povo que foi atacado lá, mesmo que fosse o povo mais simples, mais pobre, mais, menos aculturado, menos capaz, né, o fato de você deixar ele lá, e não fazer essa miscigenação que os assírios faziam, você possibilita que eles continuem com uma certa identidade nacional, só que reduzida ali aos habitantes que ficaram. Então, quando a gente coloca um quadro como esse, é perfeitamente possível entender o problema que surgiu entre os judeus e os samaritanos, né? Entre as tribos do sul e as tribos do norte. Agora volte aqui para mim. Vamos lá. Deixa eu parar a partilha e a gente voltar e estar juntos. Vamos lá. Se você parar e pensar no reino do norte, né, que tinha por capital Samaria,
O Reino do Norte foi destruído em 722. Quando o Reino do Norte é destruído em 722, e você tem que parar e pensar nesse seguinte fato aqui. Olha que interessante, ó. Ah, pense aqui comigo, tá? Temos aqui todas essas 5 diferenças e isso vai resultar em consequências aqui. Por quê? Porque, vamos lá, quem foi que dominou o Reino do Norte, e o fez cair em 722? Foi os assírios. Se foi os assírios, volte aqui comigo. Então, os assírios, eles, ao capturarem Samaria em 722, o que, que eles fizeram? Eles não acabaram completamente com o Reino do Norte. Eles levaram o que tinha de melhor do Reino do Norte lá para a Síria e eles trouxeram da Assíria gente para aculturar todo mundo no Reino do Norte, fazendo uma salada cultural, fazendo com que a identidade étnica das 10 tribos do norte desaparecessem. E literalmente se misturasse a outro povo, surgiram os samaritanos. Surgiram os samaritanos. Agora, vamos lá. Quando você vem aqui, ó, para o Reino do Sul, e em 586 a.C., cai Jerusalém na mão de Nabucodonosor. Nabucodonosor abandonou isso aqui, irmãos. Nabucodonosor deixou isso aqui jogado e, conforme nós vimos no estudo da última sexta-feira, ficou aqui o resto do resto do resto do resto do resto do povo, que 3 dimensões foram embora. E aí, mas pelo menos um fato acontece. O território ficou exaurido, jogado, sim. Destruíram, levaram todos os bens, sim. As elites foram embora, sim. Quem ficou? Ficou reduzido à miséria, sim, ficou reduzido à miséria. Agora, mesmo reduzido à miséria, pelo menos a identidade deles não se misturou com outros povos. Aqui não se misturou com outros povos. Daí a grande perversidade, agora vou sair daqui, daí a grande perversidade do que foi o desterro babilônico. Porque o que se fez foi algo muito baixo. Foi tentar na Babilônia, lá na Babilônia, fazer com que esse povo perdesse toda a sua identidade, sendo influenciado politicamente, economicamente, historicamente, e principalmente culturalmente e religiosamente. Então, aqui é que foi a grande jogada do diabo. Ele não conseguiu fazer com o Reino do Sul o que fez com o Reino do Norte. A miscigenação de tal forma que no Reino do Norte se tivesse um servir a Deus muito misturado com todos os outros povos e a presença dos samaritanos. No Sul, não. No Sul ficou mesmo um povo fraco, um povo culturalmente inferior, porque o que ficou na terra foi o resto. O resto, do resto, do resto. Depois das 3 deportações que ficou na terra, foi o resto. Agora, não obstante isso, ah, como não houve por parte dos babilônios, que deixaram lá para morrer os velhos, os inválidos, como não houve ouvir de outros povos para tentar reerguer e reconstruir, então, o que que acontece? Pelo menos eles, de alguma forma, guardaram, se voltaram para Deus, pediram misericórdia, e desse povo fraco, nasce
um judaísmo muito forte. E esse povo fraco. Esse povo fraco depois se mistura com aqueles que literalmente vieram, primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias, se misturam com esses que não se deixaram dominar pela Babilônia. E aí, agora sim, tudo está renascendo de uma forma muito forte, de uma forma muito consistente, de uma forma muito bonita, e aí a relevância desse homem chamado Esdras e desse governador chamado Neemias. Dois homens que Deus usou para esse momento de renascimento. Renascimento. Então, olha que interessante, né? E deixaram na terra um povo para morrer. Sim, Nabucodonosor deixou na terra um povo para morrer. Deus, além de não permitir a morte desse povo, Deus ainda pegou esse povo fraco e ergueu. Levaram para a Babilônia o que havia de melhor, o intuito de misturá-los e fazê-los esquecer Jerusalém. O que Deus fez? Fortaleceu o coração deles em Jerusalém de tal forma que quando o grande imperador persa disse: pode voltar, Ciro, o Espírito do Senhor os tomou e eles voltou. Se juntam esses dois grupos, que com certeza não era a maioria esmagadora do que existia, apesar das descrições que aqui estão, se juntam esses dois grupos e vão fazer renascer tudo aquilo que um dia se havia perdido. E quando a gente olha a misericórdia de Deus guiando, conduzindo, abençoando todos esses que voltaram, a gente vê que literalmente é um milagre. Tudo que está descrito em Esdras, Neemias, Esther, é um milagre. É um milagre, um grande milagre. Porque tinha tudo para dar errado, mas o Senhor Deus deles teve misericórdia. Muito bem, aqui pastor Julião Júnior. Uma alegria estar junto com vocês, uma felicidade imensa. O dia que eu hoje estou com vocês, pelo correto, é uma quarta-feira. Não sei o dia que você vai estar me ouvindo, mas se for na quarta-feira, uma quarta-feira maravilhosa para você. Se não for, um dia maravilhoso para você. Tudo de bom. Deus te abençoe e até amanhã. Que o Senhor te abençoe. Eu agradeço a Deus, a minha querida pastora presidente e a você pela audiência. Um beijo e a paz do Senhor.